Olá, hoje mais uma aula e a gente vai falar sobre alimentação, sobre o início de tudo, o início de toda a parte que você precisa entender. A gente vai falar sobre macro e micronutrientes, né? Quem são eles? O que eu devo? O que faz parte da minha alimentação? Então vamos lá, vou dividir aqui com vocês, né? E vamos falar sobre alimentos e nutrientes. Essa é a nossa segunda aula, né? Então, para quem assistiu a primeira aula, eu me apresentei, eu sou Keila, sou nutricionista, e estou fazendo um trabalho no Instagram chamado, o nome do grupo, Descomplicando Diabetes. Então, é para pessoas que precisam entender como se cuidar, como se alimentar, né, que descobriram que tem diabetes e que não sabem nada, e que não procuraram ainda ninguém. Então, esse trabalho é voltado para essas pessoas, tanto para diabetes tipo 1 como para diabetes tipo 2, tá? As informações, elas são para ambos os casos. Então, vamos lá. Então, a gente tem os grupos de nutrientes divididos. É óbvio que vocês não vão encontrar nada assim, né, detalhado dessa forma. Vocês vão encontrar os macronutrientes, que são carboidratos, proteínas, vitaminas, micronutrientes, macronutriente, carboidrato, proteína, lipídio, micronutriente, vitaminas e minerais. Eu botei outros aqui, porque são tão importantes quanto. Eles não fazem parte de nenhum grupo, mas eles estão inseridos em todos os grupos. Por exemplo, água. Dentro dos micronutrientes, nas frutas você vai encontrar água. Na alimentação dos macronutrientes também você encontra água, porque a produção desses alimentos, por exemplo, os carboidratos, da proteína, vai ter água na composição, então vai ter esses dois itens vão estar nos outros alimentos. E a fibra, você tem elas nas frutas, verduras, legumes, elas estão inseridas, mas a gente tem outras fibras fora esse grupo de alimentos e que fazem parte da nossa alimentação e que são importantes. São importantes para a nossa alimentação, importantes para o controle da glicemia. Então, pessoas que têm diabetes precisam ter um consumo de fibra regular, né? Pessoas que têm problemas intestinais têm que ter um consumo de fibra regular. Então, esses nutrientes, que na verdade eles não entram nesses grupos, mas estão inseridos, né? Então, por isso que eu coloquei aqui como o número 3, mas eles estão dentro dos macros e micronutrientes. Bom, então assim, primeiro a gente vai começar pelos carboidratos. São esses alimentos que aumentam a glicemia, né? E que você tem que tomar o máximo de cuidado com esses alimentos. E aí eles estão divididos em dois grupos. A gente tem os carboidratos simples e temos os carboidratos complexos. Qual a diferença? Em termos calóricos, eles são iguais, são idênticos, não tem diferença calórica, né? Hoje alguém me perguntou, açúcar mascavo é melhor que açúcar branco? Se for por questão nutricional, sim. O açúcar mascavo, ele tem minerais, ele tem algumas vitaminas na sua composição, ele está integral. O açúcar branco não tem nada, a gente chama de caloria zero. Mas em termos de calorias, são iguais. Então, se a intenção é manter uma glicemia ok, ou emagrecimento, então esse alimento ele não pode fazer parte da sua alimentação, ok? Então, assim, se você for escolher um açúcar por uma questão nutricional, lógico que é melhor o açúcar mascavo. Mas se você vai escolher porque você usa açúcar, mas você quer emagrecer, você não deve usar, né? Então, nós temos todo o grupo dos alimentos, dos carboidratos simples, né? Quem são carboidratos? Todos os alimentos que contêm amidos, né? Que são as farinhas, que na verdade, que são os tubérculos, que tem, o amido vem dos tubérculos, mas aí a gente tem os cereais, né? Desses cereais é feito lá o trigo, você faz o pão, o macarrão, né? Tudo aquilo que é derivado do trigo, o arroz. Então, são alimentos que aumentam a insulina, né? E aí nós temos os carboidratos complexos. E
qual a vantagem do carboidrato complexo? Né? O que é que ele tem de diferente? Ele tem a fibra, lembra que eu falei da fibra? Então, ele geralmente são alimentos mais integrais e que contêm a fibra. E qual a vantagem de conter a fibra no carboidrato? É porque para quem é diabético ou para quem está querendo perder peso, ele vai liberar a insulina mais lentamente, entendeu? Mas em termos calóricos são iguais. Mas sim, e a vantagem dessa liberação lenta? Qual é a vantagem? Para os pacientes que são diabéticos, né? É justamente não aumentar essa glicemia absurdamente numa única refeição. Porque, ao contrário do que o diabético pensa, quando eles fazem o exame, aí tá lá, a glicemia deu 90. Aí 2, 3 dias, uma semana depois, o paciente diz assim, não, a minha glicemia tá ótima, eu fiz exame semana passada e deu 90. Só que não é assim que a glicemia funciona. Vai ter uma aula que eu vou falar de glicemia e eu vou explicar mais sobre isso. Então, a glicemia tem que ser observada diariamente, ok? Então, entre carboidratos simples e complexos, dê preferência pelos carboidratos complexos. Eles são melhores para a sua alimentação e para a manutenção da sua glicemia. Depois nós temos outro grupo de alimentos que são as proteínas, né? Proteína. O que é proteína? Então, todos os alimentos que são de origem animal, as carnes, aí nós temos carne, dentro do grupo das carnes, o peixe, a carne bovina, o frango, quem come também o suíno. Eu, particularmente, eu não recomendo para o paciente diabético. Depois eu vou explicar um porquê. Mas, se você faz o consumo dela, ok. Entra também o ovo, né? E o grupo do leite, aqui eu não tenho nenhuma imagem, mas leite, derivado do leite, para quem consome, também entra nesse grupo. E aí a gente tem a proteína vegetal, que são as leguminosas. Quem são? Que grupo é esse de leguminosas? São feijões, lentilha, ervilha, grão de bico, a soja. Então, essa turminha toda é a proteína. Não aumenta a insulina, ok? Então, então eu tenho que comer só um pouquinho, tá? Porque senão a glicemia vai aumentar. Não vai, porque não precisa de insulina para ser absorvido. Então, esse é um alimento que você, não vou dizer que você pode comer à vontade, mas você pode comer um pouco mais para saciar sua fome. Diminui o carboidrato e pode aumentar um pouquinho a proteína. Paciente renal não pode abusar da proteína, tem que comer uma quantidade, né? Ok, normal, porque senão isso vai afetar ainda mais o seu rim. Então, tudo tem que ter um controle e um equilíbrio, entendeu? Então, por exemplo, o paciente diabético, ele pode vir desenvolver doenças renais. Por isso, tem que tomar cuidado com a quantidade de proteína que você consome. Mas é um alimento que não precisa da insulina e não vai aumentar a sua glicemia, ok? Tudo bem? Com exceção das leguminosas, tá? As carnes têm essa vantagem. Já as leguminosas, porque contém carboidrato, além de conter aminoácidos que formam proteína, aumentam a glicemia. Eu espero que eu não tenha gerado uma confusão, ok? Porque são grãos e esses grãos eles vão conter uma certa quantidade de carboidrato e se comer demais eles aumentam sim a glicemia. Já o grupo das carnes, não, tá? Mas e o leite, Keila? O leite você falou também que é do grupo da proteína, aumenta? O leite e alguns derivados do leite, sim, porque eles contêm a lactose, que também é um carboidrato, tá? Muita confusão, né? Então, por isso que quando você vai se alimentar, você tem que saber exatamente quais os alimentos que estão compondo a sua refeição. Porque senão você come certos alimentos achando que está tudo ok e não está. Aí nós temos ainda do grupo dos macronutrientes, a gente tem as gorduras, né, ou os lipídios. De onde vêm essas gorduras, esses lipídios? Vocês estão vendo que tem um monte de coisa aqui, né? A gente tem o abacate, que tem uma gordura maravilhosa. Então, o abacate é uma fruta que deveria fazer parte da alimentação de todas as pessoas. Ele pode ser consumido também em saladas, ele não precisa ser consumido só amassadinho ali. Quem gosta, né, amassar com açúcar aqui no Pará, bota um pouquinho de farinha de mandioca, que ainda fica pior para aumentar a glicemia, né? Então, o ideal é você comer essa fruta ou amassado, e você pode
botar um pouco de azeite, né, um temperinho ali, que você pode usar até a guacamole, né, que é uma pasta que os mexicanos utilizam lá para passar no pão e tal. Então, tem várias formas e você pode pesquisar várias receitas de como utilizar essa fruta. A gordura dela é maravilhosa e ajuda a baixar o colesterol ruim. Olha que legal, né? Então, é importante ela estar na sua alimentação. Ai, mas disseram que eu não posso comer. Você pode comer sim. Ela vai ser muito benéfica para a sua saúde. Uma outra fruta que é maravilhosa e que deve fazer parte da sua alimentação é o coco, né? Tanto o leite do coco, que é o leite vegetal, como a fibra do coco, que dá para utilizar em várias receitas, né? Então, e além do mais, temos o óleo de coco. O óleo de coco também é muito bom. É uma gordura saturada, mas é uma gordura muito boa para o cérebro, né? Então, é uma gordura que faz um bem maravilhoso para o cérebro. Então, é muito importante. Aí temos também os azeite de oliva, mas é muito importante o azeite de oliva ele ser consumido ali na sua salada, cru, ele não pode ser utilizado para cozinhar. Ele tem um que a gente chama de ponto de saturação muito baixa. Então, se você bota ele ali no fogo, esquentou, chegou a 80 graus, você saturou e essa gordura que tinha tudo de bom, ela perde por causa do calor. Então, o ideal é você utilizar ela na sua salada crua, né? Então, e a gente também tem as frutas chamadas oleaginosas, que são as castanhas, que eu vou falar daqui a pouquinho, que também devem fazer parte da sua alimentação. Ok? Deixa eu voltar para cá. Então, quem são as oleaginosas? São todas as castanhas, as nozes, castanha portuguesa, a castanha do Pará. A castanha do Pará, ela é uma castanha muito, muito, muito rica em selênio. Selênio é muito bom para quem tem aqueles problemas assim de um pouquinho de depressão, né? Elas são importantes no metabolismo de algumas reações químicas dentro do seu corpo para ajudar você a se sentir melhor. Então, assim, tipo, ela trabalha um pouquinho na questão da felicidade, também no cérebro. Então, castanha do Pará, ela é muito importante estar na sua alimentação. Agora tem um porém, você não pode comer uma quantidade muito grande. Ela tem que ser consumida em pequena quantidade. 2 castanhas por dia é o mais que suficiente. Vai ajudar muito também a melhorar o seu sistema imunológico. Tem pessoas que têm muito problema de viver gripado, né? Principalmente quando já chega numa certa idade, já tem problemas de, fica gripado e não pode gripar, não pode ter problemas. Então, comer a castanha do Pará é muito bom. Só não pode exagerar, porque o excesso desse selênio vai ser extremamente prejudicial para a sua saúde. Então, tem que ter cautela na alimentação. E quem pode te ajudar com a questão alimentar? Olha, quem pode ajudar você nessa questão alimentar é o nutricionista. Então, a minha sugestão é que você procure um bom nutricionista que saiba trabalhar com diabetes, né? Que tenha conhecimento, que possa te ajudar. E aí, esse nutricionista ele vai te dar todo esse suporte, vai te dar toda essa orientação, vai trabalhar com você a melhor alimentação que você pode, que você deve fazer, né? Então, isso é muito, muito, muito importante. O consumo de água diário, o consumo de fibra diariamente na sua alimentação. Quando você tiver com a sua glicemia alterada, o que você pode fazer? Porque o objetivo de um bom tratamento nutricional de um paciente diabético é a manutenção da sua glicemia. É isso que vai fazer com que você evite ter todos os problemas de saúde que pode desencadear por causa de uma glicemia desajustada, por causa de uma descompensação por muitos dias, muitos meses, e é isso que prejudica, né? Como eu disse anteriormente, diabetes não é uma doença, mas desencadeia uma série de doenças. Você tem que ficar atento, ok? E aonde você me encontra, né? Você vai me encontrar no Facebook, nesse endereço. Esse telefone aqui é do meu WhatsApp, também no meu Instagram, e eu tenho ainda, né, um endereço de e-mail, que vocês vão me encontrar nesse endereço aí, tá? Também eu não coloquei aqui, mas o meu grupo
está funcionando no Telegram, é para onde essas informações estão sendo passadas. E se você quiser participar também, é só me mandar um WhatsApp, que aí eu te mando o link do Telegram para que você possa fazer parte desse grupo e aprender um pouquinho mais sobre diabetes. Tá ok? Então eu te aguardo na próxima aula, que vamos falar um pouco mais de alimentação. Então hoje você aprendeu tudo a respeito dos alimentos, né, e os nutrientes importantes, e amanhã a gente vai falar um pouco sobre a alimentação do paciente diabético. Então, o que fazer quando a glicemia estiver alterada, o que fazer quando a glicemia estiver baixa, o que pode, o que não pode, e como você vai fazer a melhor forma da sua alimentação, tá bom? Então, até amanhã, e aí a gente vai poder conversar mais. Você também pode interagir comigo nesses grupos e fazer perguntas, ok? Uma coisa também que é muito, muito importante. Essa aula, ela vai ficar lá no meu YouTube. Então, se você tiver alguma dúvida, é muito legal também interagir. Vai lá, olha, Keila, eu queria saber alguma coisa a respeito desse assunto, o que você pode falar e tal. Vai lá, interaja comigo. Então, te inscreve no canal, porque você vai receber as notificações das minhas próximas aulas, né? Também é muito legal curtir. Vou ficar muito feliz se você curtir, né? Mas também você pode fazer seus comentários. Se você não concorda, você pode comentar, tá bom? Mas seja muito bem-vindo, né? Se você decidir fazer parte do meu grupo. E até a próxima aula.